No Colégio Tom Jobim, em Cravinho, Estado de São Paulo, as aulas da matéria de História, que geralmente os alunos têm que escrever milhares de palavras copiadas de textos homéricos da lousa, estão acontecendo de uma forma bem diferente. Lá, o professor Arnaldo Neto usa e abusa de metodologias ativas, com histórias em quadrinhos, charges, caricaturas e com fanzines em sala de aula. A história é tratada com ludicidade e, paralelamente, desenvolvendo o protagonismo juvenil dos seus alunos. Quando eu comecei a lecionar, eu lembrei do tempo que eu era estudante, né? Do tempo que eu estudava e da forma como eu aprendia. Sempre eu desenhava, né? E colocava um texto do lado porque eu aprendi por associação. Isso não era muito bem visto. As escolas eram muito fechadas, as metodologias eram muito arcaicas. E hoje em dia, né? Através das metodologias ativas, a gente pode trazer e deve trazer vários recursos que façam com que o aluno aprenda. Então, o aluno, ele vendo o desenho, né, ele interage com o desenho, a aula fica mais gostosa, fica mais prazerosa, ele aprende de maneira lúdica, ele aprende brincando. Então, ele está se divertindo, ao mesmo tempo aprendendo. Na hora que acaba a aula, né, a aula passa muito, muito rápido. E eles aprenderam muitos conteúdos, mas de maneira lúdica. E o que a gente aprende de maneira lúdica, prazerosa, dificilmente a gente esquece. E os alunos na sala de aula, eles tentam reproduzir o desenho do senhor? Como que é? Eles fazem? Eles criam também desenhos? Criam histórias diferentes? Como que funciona? Ô Tadeu, normalmente os alunos eles pedem para fazer. Uma aula quando não tem desenho, eles falam assim: ô Arnaldo, cadê o desenho? Ô Arnaldo, você não vai fazer o desenho? Eles já cobram, na verdade, né? E eles acabam reproduzindo no caderno. E a gente descobre verdadeiros artistas, né? Porque o objetivo não é apenas uma aula prazerosa. O objetivo é o aprendizado. Então a gente vê o resultado do aprendizado. Porque assim, o aluno ele não é só receptor de conhecimento, né? Ele também é produtor de conhecimento. E quando ele faz o desenho, ele guarda aquilo, ele mostra para a família, ele mostra para o colega, eles acabam interagindo. E a relação professor-aluno, ela fica muito mais próxima. Eu acho que hoje é imprescindível o professor-aluno ter um bom relacionamento para que ocorra o aprendizado de forma efetiva. Não só o ensino, né? Mas sim o aprendizado. Maria Eugênia, esse tipo de aula com desenhos facilita mais o aprendizado para você? Ficou bem mais fácil, a gente consegue relembrar as características dos personagens. Por exemplo, o Carlos Magno, ele é alto, então a gente vai lembrando na hora da prova, não fica tão difícil, é bem mais fácil. Eu adoro ter aula com o Arnaldo, realmente mudou muito o nosso aprendizado. João Vitor, como é participar de uma aula diferenciada com quadrinhos, com mangá, com desenhos? É uma aula muito mais interativa que a gente consegue entender mais. Ele vai perguntando, a gente vai respondendo e lendo as coisas que ele fala. Ele vai falando, a gente vai entendendo e responde para ele tudo que a gente entende. E na hora da prova, os trabalhos, a gente demonstra tudo que a gente aprendeu mesmo na aula. A arte do senhor fica dentro do ambiente escolar ou está para fora também? Tadeu, na verdade eu desenho desde sempre, né? Na verdade eu nunca parei de desenhar, né? Eu desenho porque meu pai é ainda desenhista, né? Eu faço parte da RPHQ, que é um grupo de quadrinistas que tem em Ribeirão Preto, né? Quadrinistas que estão em Ribeirão Preto ou passaram por Ribeirão Preto, né? E tem essas publicações com esse selo RPHQ, né, que é comandado aí pelo Cordeiro de Sá, mas tem gente aí que da animação, que hoje que trabalha nos estúdios da Sony, na DreamWorks, que fazem game pro mercado chinês, que tá estrelando o desenho na Netflix americana, até de produções independentes com fanzines, né? O meu relacionamento com os quadrinhos, ele vem de longa data. Desde a idade deles, né, dos alunos do 7º ano, eu já estava sendo premiado em concursos aí nacionais de quadrinhos, né? E isso permanece em mim até hoje.
Esse tipo de recurso, essas estratégias de ensino, elas são excelentes para captar todos os alunos, inclusive aqueles com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque quando ele junta, ele cria essa metodologia ativa, esse tipo de recurso, ele consegue atingir todos os alunos, inclusive aqueles com mais dificuldade. Por quê? Porque ele junta o lúdico com o teórico. E nessa perspectiva, nessa metodologia criada, ele consegue atingir muitos alunos na sala de aula, praticamente todos. Eles são protagonistas, né? O aluno ele começa a ser o centro da aprendizagem, então o professor, na verdade, atribui a ele um protagonismo que ele desenvolve. Além de tudo, existe uma interação com os demais alunos, né? Nisso eles fazem o quê? Eles conseguem desenvolver habilidades socioemocionais e tenham essa competência socioemocional também. Eu vejo assim com muita alegria, com muito entusiasmo. É um prazer enorme termos um grupo de colegiado que trabalha fora da caixa, né? Ou seja, aqueles métodos, às vezes, sempre insistindo do mesmo jeito. E dessa forma a gente tem o professor interagindo com o aluno com o conteúdo, de uma forma gostosa, de uma forma mais participativa, descontraída, mais lúdica, né? Com conteúdos sérios, né? Com temas tão sérios, tão profundos na nossa sociedade, né? Tadeu Donizete para o Ribeirão Web News.